pergunta quando se fala em conselho deliberativo é a seguinte: alguém cochilou? Alguém dormiu durante a reunião? Meu caro Thiago Jordão. Ontem não, Marcão. Ontem ninguém dormiu, ninguém tirou aquela soneca boa enquanto estava acontecendo a reunião, porque ela foi presencial, Marcão. Então, ninguém teve a oportunidade de acompanhar a reunião de forma deitada, né? Vendo ali do sofá da sua casa. Então, não. Ninguém dormiu, mas teve alguns conselheiros que saíram antes, viu? Olha aí, alguns conselheiros deixaram a reunião do conselho antes do término. Por qual motivo alguns conselheiros abandonaram a reunião no dia de ontem, Jordão? Olha, foi pelo sentido de acharem que o que estava acontecendo ali era mais do mesmo e era uma situação que não agregaria em nada nem para o Santos naquele presente momento e também nem para os conselheiros que ali estavam presentes. Foi considerado assim por muitas dessas pessoas que deixaram antes do término da reunião algo muito burocrático e sem de fato com que seja relevante para você precisar reunir muitas pessoas em uma reunião. Tá certo, tá aí. Agora chama muito atenção, né? Marcelo Pirillo Teixeira não esteve na reunião, hein? Marcelo Pirillo Teixeira não esteve na reunião. Antes de falar o que eu penso sobre a reunião de ontem, nós que buscamos algumas informações importantes, Jordão, eu já imaginava o que aconteceu ontem. Inclusive, quem acompanhou o Redação e o Santos Total sabe daquilo que eu disse. Que a reunião do Fluminense na segunda faria com que muitas coisas que seriam ditas nesta reunião de ontem não fossem, né, levadas aos sócios. Porque ontem a ideia era sim falar do valor, né, levantado pela XP, né? A ideia sim era se aprofundar no tema SAF. A ideia sim era ter Marcelo Teixeira na reunião. Mas a repercussão negativa, primeiro, da forma como foi chamada essa reunião, né? Mais uma vez mostrando a falta de transparência da diretoria. No final, o celular foi liberado porque pegou mal. Não é porque o Marcelo Teixeira é democrático, não. Não é porque o Marcelo Teixeira é transparente, não. Então o Fluminense deu uma aula, Jordão, de transparência. O Fluminense deu uma aula de como lidar com o seu torcedor. E aí ficou feio, ficou chato. E o Marcelo Teixeira, que já tem uma rejeição altíssima. A verdade é a seguinte, vamos ser sinceros. Ninguém sabe como o Marcelo Teixeira voltou à presidência do clube. O torcedor do Santos, em grande parte, nunca gostou do Marcelo Teixeira. Vamos ser sinceros? Quem conhece o Santos sabe disso. Eu não... Aliás, eu sei. Infelizmente, o Rueda reelegeu o Marcelo Teixeira. A gestão desastrosa do Rueda fez com que o torcedor do Santos ficasse sem chão. E aí, no desespero e talvez sem acreditar nos concorrentes, o torcedor acabou colocando o Marcelo Teixeira de volta, ressuscitando o Marcelo Teixeira, que estava morto politicamente falando. Então, a rejeição do Marcelo, Jordão, que já chega a quase 80% da torcida, o torcedor não aguenta mais o Marcelo Teixeira lá dentro. Ele preocupado com essa imagem negativa que não para de aumentar, essa imagem ruim do Marcelo Teixeira, ele não foi na reunião. Mas eu quero, Jordão, e aqui não tem agenda positiva, viu? Eu respeito aí quem fica fazendo agenda positiva pro presidente em troca de informações, em troca de benefícios, mas aqui temos que ser claros. A diretoria não esteve na reunião ontem porque sabe da repercussão negativa de como foi conduzido mal todo esse processo. E parabéns mais uma vez ao Fluminense, que deu aula para a péssima gestão do Santos. Thiago Jordão, o resumo daquilo que foi a reunião no dia de ontem. E podemos fazer naquele sistema de ponto a ponto, Marcão, e aí você traça o comentário em cima. Pode ser assim? Claro, claro, Jordão, claro. Vamos começar então justamente com isso, Marcão. O presidente Marcelo Teixeira e nenhum outro membro do executivo do Santos
estiveram presentes ontem na reunião do conselho. E segundo os conselheiros que por lá estavam, disse que a não presença do Marcelo Teixeira e os outros membros da sua diretoria foi justamente para haver um foco maior nas dúvidas sobre a SAF, não haver questões sobre justamente o comando do presidente Marcelo Teixeira. Balela, conversa pra boi dormir. Não foram porque perceberam que a exposição seria negativa. Pipocaram. Atenção. Pipocaram. Foi mal conduzido. O Fluminense deu aula na segunda-feira. Ficaram com vergonha. Pipocaram. Aqui não tem agenda positiva, não. Isso aí quem faz é quem fica dependendo de informação do clube a todo momento, lambendo a gestão. Aqui não tem agenda positiva. Pipocaram. Próximo, Jordão. Próximo agora é com relação ao Celso Pires, ele que é presidente da comissão do Estatuto, Marcão. Ele disse que esse processo de SAF pode ser feito em 30 dias. No entanto, os conselheiros Celso presentes... Pires, tem alguém roncando aí, hein? Tem alguém roncando aí, hein? Acordei ele lá, viu? Celso Pires? Ele mesmo. Esse é o que dorme nas reuniões do conselho? Print eterno, Marcão. Celso Pires dormiu. Celso Pires estava lá? Tava lá e falou. O que disse Celso Pires? Ele disse que o processo de SAF pode ser feito em apenas 30 dias. Só que isso levantou alguns protestos por parte de alguns conselheiros, Marcão, dizendo que um processo tão importante como esse de se tornar SAF não pode ser feito às pressas e muito menos ter uma conclusão em apenas 30 dias. Olha, Jordão, o que dizer do senhor Celso Pires, né? O que dizer do senhor Celso Pires? Aliás, eu tenho algo a dizer. Eu tenho medo, Jordão. Sabe o que me deixa menos preocupado, Jordão? É que hoje o torcedor do Santos parece que tá acordando. Hoje eu vejo... Ainda temos aqueles que fazem agenda positiva, que são os mesmos que faziam agenda positiva do Rueda. Acho que tá claro pra todo mundo. Não adianta. Marcão, cita nomes. O torcedor tem que começar a acordar, né? Alguns já acordaram. Ou seja, quando você ouvir alguém que fale do Santos, que não fale nominalmente o nome do presidente Marcelo Teixeira, né? Ou que fique ali com medo, com receio de fazer críticas à gestão, ou faça uma crítica apenas só para te enganar, fique atento nisso, porque isso é uma tática muito usual, né? Ele encaixa uma crítica ali para enganar você, para dizer que, olha, não, eu realmente, eu também critico, hein? Então fiquem atentos, porque os mesmos que faziam agenda positiva pro Rueda são os mesmos que fazem agenda positiva para Marcelo Pirillo Teixeira. Fiquem atentos a isso. Agora, sobre o Celso Pires, o que eu tenho a dizer é medo. Eu tenho medo da direção do nosso Conselho Deliberativo, principalmente quando é liderada por Celso Pires, Jordão. Eu tenho medo. E sobre SAF, Celso Pires, eu vejo que a SAF é o melhor caminho para o Santos. Eu só fico preocupado quando você está envolvido em tudo isso. Próximo, Jordão. O próximo agora já entra na visão dos conselheiros, Marcão. Eles não entenderam o mistério da reunião, eles não conseguiram compreender o porquê o Santos pediu para que os celulares fossem retidos na entrada do evento, Marcão. E eles sentiam também que essa reunião, visto que não foi debatido tantos temas relevantes assim para o Santos Futebol Clube, era apenas uma reunião para dúvidas com relação à SAF, ela poderia ter sido transmitida ao vivo, justamente como fez o Fluminense na Flu TV. Exato, Jordão. Sabe por que o celular seria preso, né? Na entrada da reunião do conselho? Porque eles iam falar muito mais do que falaram. Eles mudaram o rumo, eles mudaram a direção da reunião diante da péssima repercussão e diante do show de transparência do Fluminense. Ficaram com vergonha, pipocaram, atenção, pipocaram, entendeu? E aí foi aquilo que vimos ontem, uma reunião que não aconteceu nada. Entendeu? Uma reunião pra dizer nada. Aliás, pelo que eu ouvi, o som tava péssimo,
ninguém estava escutando nada, foi um show de horror, estilo gestão Marcelo Perillo Teixeira, bagunçado, desorganizado, foi um show de horror. Um show de horror. E alguns conselheiros saíram realmente com a sensação que o Santos vai se tornar uma SAF. Agora, não sei se está aí na tua pauta, Jordão. Uma das coisas que os conselheiros pediram é que seja votado temas de forma apartada, né? E não em bloco. Porque isso é pegadinha do malandro, hein? Votação em bloco. Eu voto SAF e encaixo lá obrigatoriedade de 3 mandatos de conselheiros para presidente. Eu libero o filho do presidente para ser conselheiro. Eu aumento o tempo de gestão. Tá todo mundo de olho no Pirilão, hein? Esse é irmão desse, hein, Pirilão? Tá todo mundo de olho no Pirilão, hein? Espero de verdade que a torcida jovem do Santos se posicione. Aliás, todo mundo sabe que eu gosto muito da torcida jovem. Agora, a torcida jovem do Santos, sangue jovem, uniformizadas, ontem era o dia de protestar. Eu sinto falta disso, Jordão. Eu sinto falta disso. A gente precisa parar de ir no CT. A gente precisa parar de ir no CT. Lugar do protesto é na frente da Vila Belmiro em dia de reunião de conselho. São esses caras que afundam o Santos há muitos e muitos anos. Eu não tenho medo de falar aqui. Já cansei de dizer isso. O menor problema do Santos está no CT. O maior problema está na Vila Belmiro. Não tinha um torcedor ontem lá na frente da Vila Belmiro. Uma alma. Eles fazem o que bem querem, meu caro Jordão. Então tá todo mundo de olho no Pirilão, hein? E olha, tivemos também, Marcão, com relação ao que você citou, disso de ser em bloco, a votação gerou protestos por parte de alguns conselheiros, porque o Celso Pires voltou a dizer que essa votação seria em bloco, onde, por exemplo, os conselheiros precisam escolher todas as mudanças ou nenhuma. Ou seja, Thiago, Marcão, eu te ofereço um carro. Só que para você aceitar o carro, por dia eu vou ter que te dar 2 tapas no rosto, por exemplo. Ou você aceita isso ou nada. E aí, boa parte dos conselheiros que lá estavam presentes disseram que isso está errado. E que eles querem que a votação ou seja apenas sobre a SAF, ou que seja debatido tópico a tópico de forma individual. Tá aí, Jordão. Mais algum ponto? Ontem não foi falado sobre valor, não foi falado sobre interessados... Absolutamente nada, né, Jordão? O que ficou nada de impressão é que já temos interessados. Pelo que eu senti e ouvi de alguns conselheiros, é o seguinte, Marcão, tem algo à vista. Tem alguma coisa rolando nos bastidores. Essa reunião não foi de graça, mas não se falou em valuation, não se falou em investimento e muito menos se falou em nomes de interessados. É isso, Jordão? Exatamente, Marcão. E a impressão da reunião que ficou é justamente de que o presidente Marcelo Teixeira já tem algo engatilhado ou alguma conversa muito avançada. E ele tem pressa, inclusive, pela mudança do novo estatuto, Marcão. E o advogado, que foi justamente o Rodrigo de Castro, especialista em SAF, ele esclareceu essas questões, usou como exemplo os modelos que não deram certo, como o do Botafogo e propriamente o do Vasco da Gama, e pediu um pouco de calma para os conselheiros, mesmo eles entendendo que o Marcelo Teixeira já tem algo muito próximo de ser concretizado. Tá aí, vamos aguardar. E eu acho que a reunião do Fluminense ela foi tão positiva para o Santos e para outros clubes, Jordão, porque a partir do momento que um clube como o Fluminense, que é um clube grande do futebol brasileiro, não resta dúvida, né? Mas na minha opinião menor que o Santos, tá? E eu acho que todo mundo sabe disso. Talvez só a torcida do Fluminense ache que o Fluminense é maior que o Santos, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A mãe sempre acha o filho lindo, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Agora, se o Fluminense pode ter um investimento de 7 bi, Jordão, não podemos pensar no Santos em 2 bilhões e meio. Né? Marcão, valuation é uma coisa, investimento é outra. Tudo bem, não me interessa. Mas nós temos que, de alguma forma agora, pensar em algo próximo àquilo que o Fluminense apresentou, Jordão. O Fluminense levanta o sarrafo em termos de SAF. Então,
eu acho que também isso contou para que muita coisa mudasse antes dessa reunião, viu?